Fala galera do Balança Timão, beleza? Estamos chegando aqui para mais uma resenha. Hoje já estão vendo, estamos desfalcados, né, do nosso anfitrião, vamos dizer assim, Fê. O Fê que está viajando, está curtindo férias com a Lala, muito justo, né? Depois de um ano aí trabalhando na correria toda e juntando com o Balança Timão também, pós-jogo, aquela coisa toda. Agora ele está usufruindo das merecidas férias, mas para não falhar com vocês e também para a gente ter o prazer, obviamente, de falar do nosso Coringão, ainda mais com o final de semana vitorioso como foi. Estamos aqui, eu e o Lucão, para mais uma resenha, para a gente bater um papo de Coringão. Antes de passar a palavra para o Lucão, já aquele papo de sempre, né, mano? Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente sempre, aqueles mesmos que a gente sempre cita. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, que vocês possam seguir nos ajudando, compartilhando com os amigos, curtindo aquela coisa toda, para que, quem sabe, a gente possa chegar em cada vez mais corintianos, mas também, naquele papo de sempre, não temos pressa para isso, o importante é a gente estar falando de Corinthians e com os amigos estão presentes aí. É isso, bem-vindos a mais um Papo de Corinthians. Lucão, faça as honras, fica à vontade, meu querido, muito bem-vindo, viu? E um abraço pro Fê, aproveite muito o nosso Nordeste querido, Fê. É isso. Porra, acho que é o primeiro vídeo que o Fê não vai fazer parte, né? Ou um dos primeiros, vai. Acho que teve mais outra resenha que gravou só nós dois, né, Vlad? Mas é isso, vai fazer falta na resenha, sempre com bons pontos aqui a adicionar, né, na nossa conversa, mas a gente dá conta também, deixa o Fê em paz, deixa o Fê aproveitar que ele merece essas férias. E de Coringão é aquilo, né, irmão? É o que eu sempre falo, é sempre muito bom falar de Coringão, sempre muito bom falar de Coringão com você, com o Fê, com o nosso projeto, com as pessoas que nos escutam. E é melhor ainda falar de Coringão quando a gente tem um monte de coisa boa para falar de Coringão, né? Coringão tá surpreendendo a gente positivamente, mas enfim, a gente vai entrar melhor no detalhe aí no decorrer da conversa. É isso. Luquinha, pra gente já começar esse papo, vamos falar, obviamente, da vitória do Corinthians no Maracanã, da grande vitória do Corinthians no Maracanã, porque, mano, como o Fê muito bem passou no pós-jogo, é um estádio que, apesar de ter sido estádio emblemático para nós, conquistamos nosso primeiro campeonato do mundo lá dentro, o Corinthians não costuma ter boa sorte no Maracanã. A última vitória nossa foi depois de uma trágica derrota em 2022, foi no 2-1 contra o Flamengo, enfim, aquela noite chuvosa, noite toda esquisita. Depois a gente não conseguia ganhar no Maracanã, e antes disso já fazia um puta de um tempo também, enfim. Então, mano, Maracanã, que é um lugar que, por mais que o Corinthians não tenha boa sorte, como eu acabei de citar, a torcida ama estar lá, vamos até falar, inclusive, do show da torcida do Corinthians. O corintiano ama ver o Corinthians no Maracanã, né, mano? É um templo do futebol, e o Coringão, como o maior clube do mundo, a gente gosta de estar por lá. E fomos lá, o Fluminense, visitar o Fluminense, melhor dizendo, claro, para um jogo duro, para um jogo fundamental, pensando na sequência do nosso campeonato, porque é aquilo que a gente conversou em algumas resenhas, os últimos confrontos nossos eram muito duros, né, mano? E fundamental que a gente fizesse pelo menos ali, a gente tinha feito um cálculo aqui de 7 pontos, né? E a gente já conseguiu esses 7 pontos antes de enfrentar o Sport, que estava nessa conta, com adversários muito difíceis, porque daqui a pouco a gente tem o Flamengo na Neoquímica Arena, que é um dos melhores times do Brasil, enfim. Então era um jogo muito importante para nós, a gente tinha que pontuar. Fluminense com alguns desfalques, porque eles tinham o foco na Sul-Americana, que eles jogaram na terça-feira, e nós também, cheio de desfalques. Então, assim, era um jogo de gigantes, mas muito desfalcado, aquela coisa toda, né, mano? E o Corinthians, claro, para nossa surpresa positiva, venceu o jogo. Pouca coisa aconteceu no Maracanã, essa é a grande verdade. Até acabei de contextualizar com os desfalques dos dois times. Só se ouvia a torcida do Corinthians, porque o torcedor do Fluminense nem foi para o jogo, acho que tinham 19 mil pessoas, sendo, sei lá, 3, 4 mil corintianos. Então era um jogo teoricamente meio frio, mas o Coringão fez, a gente pensei que era fazer que era vencer, mano. Não aconteceu. Até o pós-jogo do Fê, eu dei risada, que ele passou pelo primeiro tempo, e ele falou, mano, eu não anotei nada do primeiro tempo. Ele não fez anotação, porque não aconteceu absolutamente nada no primeiro tempo. E o segundo tempo, aquele jogo amarrado, chato, um jogo que dá um sono danado. Mas, mano, numa cobrança de falta do Mateuzinho, aquela dúvida se o André desviou, se não desviou, no final da conta parece que não desviou. Corinthians fez 1-0, voltamos com os 3 pontos do Maracanã para dar uma tranquilizada, e nós estamos atualmente na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, né, na primeira página, vamos dizer assim, o que para nós é muito importante, a gente não pode de novo passar os sustos que passamos no ano passado, e estamos na semifinal da Copa do Brasil, que tem tempo para isso acontecer. A gente já falou disso aqui também antes da classificação, que, pô, é fundamental que o Corinthians faça um brasileiro seguro para a gente conseguir, em paralelo, focar também nas semifinais da Copa do Brasil, que estão lá na frente. Quem sabe a gente buscar esse título, cara,
são 4 jogos, né, mano? É possível, mas claro que temos que fazer um campeonato digno, temos que fazer um campeonato brasileiro decente para a gente conseguir focar nas duas frentes aí e ficar uma tranquila. E a vitória foi realmente fundamental, mano. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo com o Sport, que é o próximo. Temos grandes chances de pontuar também, de voltar com os 3 pontos. Claro que temos muito que respeitar, mesmo sendo lanterna, mas, mano, é um clube grande, é um campeonato de Série A, a gente sabe das dificuldades que tem. Mas, enfim, mano, a vitória do sábado realmente foi uma surpresa grata, uma grata surpresa para nós. E até para misturar os assuntos, eu quero, quando você for começar a falar, Lucão, que você que já teve tantas oportunidades de ver o Corinthians fora, que você fale do que a torcida fez, mano. Porque, cara, a torcida do Corinthians é sempre um show à parte. É o que a gente costuma dizer, e você e o Fê, com mais vivência de jogo fora do que eu, que já tive a oportunidade de ver também, mas não com tanta frequência, que é, mano, só existe uma torcida mais foda que a do Corinthians na Neoquímica Arena, que é a torcida do Corinthians fora. Mano, que espetáculo! É só o que eu via no Maracanã. Nós jogamos em casa, velho. Era um espaço menor do que dos caras, mas, mano, só a torcida do Corinthians cantava e a gente tá acostumado a sofrer mesmo. Então, aquele jogo sofrido para nós nem dói, tá tudo certo. Um jogo que não nada acontecia, para nós tá tudo bem também, que a gente tá ali torcendo pro nosso clube, gritando que a gente ama, que a gente não vai abandonar, que a gente tá perto. Cara, que lindo, mano. Quero que você fale aí um pouquinho, Lucão, das suas impressões do jogo do sábado, se é que tem impressões pro campo e também da torcida do Coringão. Fica à vontade, meu amigo. Vlad, acho que se você e o Fê já passaram muito bem por tudo que dava para passar do jogo de sábado, né? Afinal, não são tantas coisas que tem para a gente passar, mas tem de campo, acho que tem um adendo só que eu queria colocar. Eu gostei muito da entrada do André, tá no segundo tempo, o moleque da base, achei que entrou bem, que tem um porte físico bom por estar acabando de subir, né? Digamos assim, e não sentiu a pressão do jogo. Então, isso eu achei bem legal. Achei que o moleque é promissor, enfim. A gente tem que dar tempo ao tempo aí para ver se vai mesmo representar, mas eu gostei da entrada dele, tá? Achei com personalidade, enfim, achei que ele entrou bem. E do jogo, irmão, tem algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, eu acho que tem jogo que a gente espera um bom futebol para uma resposta, né, para a torcida, de tipo, ó, pô, esse time treina assim, esse time tem garra assim, enfim, tem jogos que a gente espera isso, que é o que a gente trouxe dos últimos clássicos, enfim, nas nossas resenhas aqui. Mas, irmão, tem jogo que mais importante do que jogar bola é voltar com 3 pontos. E eu acho que o jogo de sábado é um jogo desse. Foda-se que o Corinthians jogou mal. Foda-se que o Corinthians não criou chance nenhuma de gol. Nenhuma, nenhuma. O gol foi. O nosso gol foi a única bola que foi pro gol e não foi o chute pro gol. Então, a gente não criou nada de chances no jogo. Mas a gente saiu com a vitória. E tem jogos que isso é mais importante do que criar e do que jogar bem. Enfim, e todo esse marasmo que teve no jogo, parece que a torcida não sentiu e fez o oposto na arquibancada, né? O espetáculo mesmo da partida estava na arquibancada e não estava no campo. E isso é animal, porra, isso é muito foda. E isso são coisas que só a torcida do Corinthians consegue proporcionar isso. Você não vê nenhuma outra torcida do Brasil fazendo isso. Num jogo como o jogo que estava se desenhando, a torcida calar o estádio do mandante, enfim, surreal, 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 surreal. E é isso, Vlad. Você falou muito bem também de como é forte, né, a torcida do Corinthians fora da Neoquímica Arena. E eu ainda ressalto um pouquinho mais essa sua frase de como é forte a torcida do Corinthians no Maracanã. Parece que, porra, óbvio que a gente canta alto pra caralho em qualquer estádio que a gente vai no Brasil, mas no Maracanã em específico, parece que a torcida do Corinthians gosta de se mostrar. Ela gosta de ser exibida, sabe? Ela gosta de calar o estádio. E isso contra um Fluminense que coloca 20 mil pessoas no estádio, ou contra um Flamengo que coloca 60, 65. A gente sempre dá show naquele estádio. Sempre. Infelizmente, o time muitas vezes não corresponde ao show que a torcida dá na arquibancada. Porque é um estádio difícil de ganhar, Vlad. Vou te falar que, velho, eu nunca vi uma vitória do Coringão no Maracanã, das vezes que eu fui. Ou é empate ou derrota. Enfim,
mas a torcida do Corinthians, mesmo nos empates e nas derrotas, sempre representou demais. E isso é muito, muito, muito foda da nossa torcida. Isso é um dos principais motivos que fazem a gente se orgulhar de ser corintiano, né? É a forma como o corintiano é. Enfim. E no sábado isso ficou provado mais uma vez. Vitória mega importante, 3 pontos mega importantes. A gente vai entrar ainda no assunto esporte, né, que é a nossa próxima partida, mas chegar para esse jogo contra o esporte com a nossa meta interna aqui do Balança, já batida em relação a pontos, é fundamental e traz até uma tranquilidade, traz uma certa tranquilidade para a gente mesmo, né? De que, porra, a gente falou que se chegasse em 7 pontos seria bom. Se a gente ganhar do esporte, vão ser 10. Então, uma possível, não, uma provável derrota contra um Flamengo em casa não vai ter impacto nenhum no nosso planejamento. Então, eu acho que o Corinthians fez nesses últimos jogos o que a gente sempre cobra que o Corinthians faça. Que é, porra, tem jogos que a gente sabe que vai ser difícil, tem jogos que a gente sabe que vai ser difícil de ganhar, e tem jogos que o Corinthians tem plena capacidade de fazer os 3 pontos. Então, os jogos que o Corinthians tem plena capacidade de fazer os 3 pontos, vamos aproveitar para a gente não passar sufoco nos que serão difíceis. E foi exatamente o que o Corinthians fez nessa última sequência. Acho que o Corinthians está um mês já invicto, né? Sem derrotas. São 5 partidas, 4 vitórias e um empate. Porra, sequência espetacular. Agora é tentar manter essa pegada, tentar continuar pontuando com times que a gente sabe que são inferiores ao nosso, e não digo só de tamanho, não, digo de elenco e de entrega e desenhar um final de ano tranquilo para a torcida, né? Eu acho que esse é o nosso principal foco, óbvio, que colocando a Copa do Brasil ali num cantinho à parte, que a gente também tem plenas chances de ganhar. São 4 partidas, como você bem disse, e são 4 partidas que nenhuma delas pode ser contra Palmeiras e Flamengo ou Botafogo, que a gente vive falando aqui que no atual momento do futebol brasileiro são os 3 times ali que mais despontam no futebol apresentado, né, digamos assim. Então eles não estão mais nessa competição, trazendo um certo equilíbrio para os times que permaneceram nela, né? Então, eu acho sim que a gente tem que focar agora para ter um final de ano tranquilo e poder focar 100% na Copa do Brasil quando chegar o momento dela. Acho que é isso, Vlad. Perfeito, Lucão. Já aproveitando para emendar, só para falar também o pitaco da torcida, é que a torcida do Corinthians por isso que ela é diferente, né, mano? Porque é o que você muito bem falou, a gente mal ganha no Maracanã, você foi lá no Maracanã já algumas vezes, nunca viu uma vitória do Corinthians, eu também fui ao Maracanã, também não vi o Corinthians vencer no Maracanã, e a gente é onde a gente mais canta, né? Porque é aquela máxima corintiana, e quem não é não vai entender nunca, mas é o motivo que nos orgulha, porque o Corinthians nos basta, né, mano? Isso que é muito diferente, isso é bizarro mesmo. Porque se você pensa num cenário normal de qualquer torcedor, o campo é o reflexo da arquibancada. No Corinthians é o contrário, é muito louco. Às vezes o campo não está dizendo nada e a arquibancada diz tudo, né? Inclusive a gente até fala que se a gente tivesse sempre elencos compatíveis com que a torcida, o Corinthians seria campeão do mundo todos os anos, né, mano? Então a torcida do Corinthians é realmente um show à parte. Já para seguir rapidinho, para a gente falar, mano, projeções rápidas para o jogo de domingo, que nós vamos enfrentar. E nós já vamos até passar Vlad, pouquinho para. antes da gente ir para o próximo jogo, vamos voltar ainda para o final de semana mesmo, que eu acho que é importante. Que, porra, Boa, é fazer uma menção honrosa ao que as perfeito. Brabas fizeram esse final de semana e que também é uma menção honrosa à torcida do Corinthians, pô. Que também fez um show à parte no estádio, que também teve uma recepção maravilhosa do time ali na arena e também conduziu o nosso time que, pô, vitoriosaço para mais uma vitória, né? Então é isso. Eu queria fazer uma breve passagem aqui, não menos importante, mas parabenizar também o time de futebol feminino que às vezes a gente fala do masculino, de que, porra, a torcida representa o que muitas vezes o time não consegue representar em campo, e quando a gente fala do futebol feminino, a gente vê uma compatibilidade até maior nisso daí, porque a gente vê a torcida representando muito bem também nos jogos, e elas também representando dentro de campo. É, heptacampeã brasileira, acho que é a 6ª final seguida que o Corinthians participa.
É, É isso? É a sexta? é isso aí, é isso aí. E o sexto brasileiro seguido, bizarro. 6 brasileiros Exato. seguidos. Então, eu acho que num final de semana vitorioso como o Corinthians teve, e grande parte desse vitorioso passando pelo futebol feminino, acho que merece uma menção mega honrosa aqui na nossa resenha também. 100% contigo, cara. E só até para uma satisfação para nossa galera aí, fala, mano, será que os meninos não iam passar pelo título das Brabas e o Lucão que pegou? Não, conversamos antes, a gente não alinhou tudo muito certo, mas conversamos antes. Eu que ia para uma linha, eu ia primeiro falar do masculino, depois voltar, mas o Lucão foi perfeito. Já vamos falar na sequência do final de semana. E sim, mano, as Brabas, porra, mano, é aquilo que a gente já falou outras vezes, né, cara? É claro, não tem um apelo do futebol feminino. E dizer isso não é desvalorizar o time feminino do Corinthians, é uma realidade ainda. Não tem o mesmo apelo. Mas as meninas merecem muito respeito da torcida do Corinthians, mano, porque elas representam o nosso clube, né? Elas colocam o nosso clube onde ele tem que estar, mano. Ele sempre, né? Sempre altaneiro, né, mano? Aquela coisa. E elas colocam, mano. É bizarro, os números delas são, assim, assustadores, cara. Na Neoquímica Arena, se eu não me engano, são 28 jogos, 26 vitórias e 2 empates. São 12 títulos. 6 brasileiros seguidos. 7 em 9 anos. Mano, é um bagulho assustador, mano. Libertadores da América também já venceram, Supercopa do Brasil, cara, as minas assim, realmente. E mais uma vez, claro, voltando a falar do maior protagonista do nosso clube, que é o povo, que é a torcida. As meninas são sinistras, elas merecem nosso respeito, nosso cuidado, nosso carinho, e é por isso que a Arena estava lotada a mais de 41 mil pessoas de novo. Mas, de novo, é a torcida do Corinthians carregando, porque o futebol feminino, o time feminino está passando por reformulações nos últimos tempos, perdemos o maior treinador da história do Corinthians para a seleção brasileira, o Arthur Elias, chegou o Lucas Piscinato, aquela coisa conturbada, né? Bem de Corinthians também, né? Trocou também a diretora de futebol lá, que uma foi para a CBF e chegou uma nova, então tudo meio conturbado, perdemos atletas para o Cruzeiro, perdemos atletas para o nosso maior rival, até para o São Paulo, enfim. Então toda aquela confusão e a torcida de novo carregou no ombro, mano, porque você pega o jogo que teve recente no Canindé, pela semifinal, tinha muito corintiano apoiando as Brabas, agora na final, muito corintiano apoiando as Brabas. Eu tenho certeza que sem o povo corintiano no apoio, as meninas não conseguiriam os êxitos que elas têm conseguido. Então, mais uma vez, para reforçar, claro que elas são demais, cara, mas que, mais uma vez, no time do povo, é o povo que faz o time, e nós estamos contribuindo muito para que o Corinthians siga o time mais vencedor do futebol feminino. Agora sim, vamos, então, um beijo, um maior carinho nosso para as meninas. Agora sim, vamos voltar para o futebol masculino e projetar rapidamente o jogo do próximo domingo, Lucão. Eu vou falar primeiro a minha opinião aqui, o que eu acho, e você já vem na bota finalizando essa parte. Cara, simples. Eu acho que a gente precisa pontuar no Recife, tá? Claro, o ideal é fazer os 3 pontos, a gente vai jogar contra o Lanterna no campeonato, aquela coisa toda. Mas assim, a gente tem que ter respeito ao esporte, um grande clube, vai estar lotado. A gente sabe que o apelo do jogo contra o Corinthians, em qualquer lugar que a gente for, é maior, né? Então, vai estar cheio. Eu não sei se o jogo é na Ilha do Retiro, imagino que sim. Então, vai estar cheia a Ilha do Retiro, domingo, inclusive domingo 17h30, vai estar cheio a Ilha do Retiro, eles vão vir claro, babando para ganhar do maior clube do Brasil, então o Corinthians tem que ir com muito cuidado, alerta ligado, e tentar pontuar, mano. Se a gente faz um pontinho, daquela nossa previsão, 7, faríamos 8, beleza, tá ótimo já, né? Pensando todo um contexto e tal, vencemos no Maracanã, que a gente talvez não esperasse, aquela coisa toda. Mas claro, se voltar com os 3 pontos, acho não, seria muito melhor. E o Corinthians tem condições disso, tá? Eu penso que mesmo se o Dorival optar por mesclar o time, a gente já está com, claro, alguns desfalques, para a gente fazer pelo menos um ponto na Ilha do Retiro, e eu acho que não é pedir demais, óbvio, a gente tem que, os jogadores têm que entender que a gente precisa pontuar lá, de novo, para dar sequência ao que a gente está fazendo no Campeonato Brasileiro e conseguir, como a gente já falou, talvez no próximo dia 28, uma derrota não pesar tanto, né? Então, minha previsão é essa aí, mano. Imagina um jogo chato de novo, tá? Mas que o Corinthians possa pelo menos empatar ou vencer no Retiro. Vai lá, Lucão. É isso, Vlad, estou fechado com você. Eu acho que tem vários pontos a se falar desse jogo. Porque ao mesmo tempo que a gente vai pegar o Lanterna do campeonato, a gente vai pegar o Lanterna do campeonato com muito desfalque da nossa parte. Muito.
Então, com toda certeza do planeta, não será um jogo fácil. A gente, de novo, vai para uma partida sem um meia de criação, então a gente sabe que a gente vai estar defasado em criação de jogadas, em chances de gol, enfim. Não vai ser um jogo fácil, provavelmente a gente não vai ter tantas oportunidades de gol como num cenário ideal poderíamos ter. Se eu não me engano, fora desse jogo, tá Garro, fora desse jogo, ainda é dúvida, na verdade, mas provavelmente fora desse jogo tá Memphis, fora desse jogo tá Carrilho, enfim, que não é uma novidade para esse jogo, mas também está fora desse jogo. Fora desse jogo, se eu não me engano, o Guinegão tomou o terceiro cartão amarelo, porra, vem sendo o nosso amuleto aí, né, nas partidas. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas com todo o respeito do mundo ao esporte, o Corinthians, ele em qualquer situação, ele precisa ter mais condições de ganhar do esporte, independente do time que entra em campo. É, se for para chutar, eu acho que os reservas do Corinthians devem ter. O pior reserva do Corinthians deve ter algo próximo do teto salarial do esporte. Então, a obrigação, sim, permanece sendo nossa de pelo menos pontuar. E claro que se tiver que ter alguma chance de vitória entre os lados, que seja nossa, por mais que seja um jogo difícil. E aí sim a gente consegue enfrentar o Flamengo em casa, leve, enfim, é, é, comprando um empate como um ótimo resultado e seguir o campeonato de forma mais tranquila, digamos assim, né? Enfim, é isso. Acho que sim que a gente tem condições de ganhar, mesmo sabendo que será uma partida difícil. Não sei, eu não sei, não tenho ideia do time que o Dorival vai escolher para entrar. Não sei quem ele vai escolher para jogar lá na frente no lugar do Guinegão, principalmente se o Memphis não entrar na partida. Não sei como ele vai formular ali o meio de campo. Por mais que a gente tenha desfalques mega importantes, a gente tem retorno de jogador também, né, contra o esporte. Se eu não me engano, o Bidon, que estava suspenso na última partida, volta. Não que seja um puta de um reforço tê-lo de volta, mas espero que jogue bem. Por mais que desanime a gente em algumas partidas, a gente sempre vai torcer pelo bom futebol apresentado do jogador. Afinal, a gente é corintiano, a gente não é torcedor de jogador, né? E volta Martinez também, se eu não me engano, de lesão, ou pelo menos tem chances de voltar, mas não sei se já volta como titular, enfim. Vai ser um time estranho, vai ser um time diferente, que de verdade eu não sei o que esperar no que se diz respeito à escalação. Mas enfim, Dorival vem se mostrando um cara mega capacitado, vamos confiar nele e confiar que ele vai ter as melhores escolhas aí para o final de semana e torcer para mais uma vitória fora de casa, né? E é isso, Vlad. Acho que a gente tem plenas condições de ganhar, mesmo sabendo da dificuldade do jogo. Perfeito, Luquinha. É isso. Amém. Que a gente possa voltar com os 3 pontos mais uma vez aí e ficar mais tranquilo no Brasileirão. Mano, para encerrar a nossa resenha, uma pauta que queríamos muito passar também é sobre a tão sonhada reforma do estatuto, né? O corintiano quer muito isso, porque a parte política do Corinthians, infelizmente, a gente sabe aquele caos todo, e a gente sabe da importância que vai ser quando isso acontecer. E parece que vai, hein, Lucão? Parece que pelo menos tá ganhando forma no Parque São Jorge, essa tão sonhada reforma aí, para que a gente possa, de repente, o fiel torcedor voltar e tantas outras mudanças importantes para o dia a dia corintiano, muita coisa que pode de fato interferir na nossa política e, consequentemente, no campo, em um clube mais organizado. Cara, rapidão também da minha parte, eu estou muito feliz assim da possibilidade de estar acontecendo mesmo, de ser real, porque eu confesso que há pouco tempo atrás eu achava que isso era uma utopia. Eu achava que a reforma do estatuto iam barrar de todas as frentes, de todos os lugares barrariam, inclusive pessoas que dizem que são a favor. Eu achava que barraria por aquela coisa de querer ser o dono do clube, de o clube é deles, de que para eles não é interessante algumas coisas, mas parece que tá indo, hein, Luquinha? Eu quero que você fale sobre isso aí também, que acho que para nós seria fundamental, cara.
É isso, Vlad, o que vazou aí nos últimos tempos, né? Acho que até na entrevista da semana passada, foi o cronograma barra agenda, né, da reforma, que trouxe uma esperança bem positiva para a gente de que todo o processo ele se encerra em dezembro, né? Quando de fato vai para a votação ali dos associados. Eu acho bem difícil esse cronograma ser respeitado, né? Dado a importância que é essa reforma do estatuto, mas eu espero que ele seja. E eu espero de coração que as pessoas por trás disso, não só do colocar em votação, né, dos conselheiros, do turma, enfim, mas os associados e as pessoas mais ativas ali na política do clube participem de forma inteligente e consciente para que tragam um estatuto que beneficie o Corinthians, né? Não pessoas do clube, não conselheiros, enfim, que o foco dessa reforma do Estatuto do Corinthians seja o Corinthians. Porra, a gente é um clube tão grande, velho, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que mesmo com esse caos político, com esse caos instaurado dentro do Parque São Jorge, a gente consegue enxergar conquistas nos últimos tempos do nosso time. Isso só mostra pra gente que se as coisas forem feitas da forma correta, se o Corinthians conseguir se organizar, se o Corinthians conseguir agora passar uma reforma no estatuto que de fato pense no Corinthians, as possibilidades e as chances de vitórias pra gente, elas começam a tomar uma proporção bizarra, fora do comum, e trazer de novo a gente, e consequentemente, né? Trazer de novo a gente para o protagonismo que o Corinthians merece no cenário nacional. Então, acho que é isso. Eu estou bem esperançoso para essa reforma. Espero que ela seja feita com calma e com seriedade, e com a seriedade que o Corinthians merece. E isso acontecendo, eu acho que, enfim, abre nossos horizontes aí para um futuro próspero, se Deus quiser. É isso, Lucão, porque tá difícil, mano. Claro que a gente vai estar sempre com o Corinthians, aquela coisa toda, mas a gente não aguenta, não dá mais. A gente não tá mais aguentando o que tá acontecendo esportivamente falando. O Corinthians não pode ser coadjuvante. Mesmo que a gente tá na quarta semifinal seguida de Copa do Brasil, é um torneio de mata-mata, né, mano? É onde a gente tem chance. Em competições como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, a própria Libertadores da América, que a gente mal joga. Então não dá mais, né, mano? Tá na hora do Corinthians entrar num trilho que é o nosso, né, mano? Não dá. Não dá mais para a gente ficar vendo o que está acontecendo aí no cenário esportivo, sobretudo, de rival nosso, está se destacando, destoando tanto em algumas competições que são importantes, e a gente precisa se alinhar, e se Deus quiser, isso vai acontecer logo. É isso. Gente, combinamos 20 minutos, já estamos em 30, porque a gente fala mais que o Homem da Cobra, aquela coisa toda, mas vamos encerrar a nossa resenha, é sempre um prazer. Quero aqui deixar mais uma vez um abraço para o Fê, que ele aproveite muito as férias dele. Na próxima resenha da semana que vem, se Deus quiser, ele estará conosco. Quero também deixar meu abraço para o Lucão, que vai encerrar essa resenha, inclusive. Lucão, muito obrigado, sempre um prazer falar de Corinthians. E, mano, claro, todos vocês que estão aqui conosco até agora, todos os amigos que nos mandam mensagem, que comentam, cara, isso para nós é fundamental e muito importante, cara. Eu quero deixar um abraço especial para todos, na verdade, mas aqui o Jairzão, eu falei com ele, eu troquei mensagem esses dias e falei para ele, ele falou, pô, Vladão, saudade da resenha, não sei o quê. Cara, ele falou uma coisa que eu fiquei muito feliz, mano. Ele falou, pô, Vladão, é tão bom quando vocês fazem isso, mano. Vocês são uma companhia, cara. Às vezes eu chego em casa cansado ali, tô sozinho em casa. Enquanto eu vou comer, fazer uma parada para eu comer, eu coloco vocês para escutar. Vocês são minhas companhias, mano. E falando de Corinthians, então é uma companhia muito prazerosa. Cara, ouvir isso é muito bom, mano. É muito bom mesmo, velho. Sabemos que tem ele, temos o Fábio, tem tantos amigos nossos, e para nós é um prazer, mano, de verdade. Então, muito obrigado. A gente faz os esforços necessários, mesmo com correria de trabalho. Às vezes um tá de férias, não consegue, o outro tá viajando, não consegue, o outro tá trabalhando, não consegue, e a gente tá aqui com compromisso com vocês, porque é um prazer para nós estar aqui falando de Corinthians. Muito obrigado, até a próxima. Uma boa semana para todo mundo aí, que o Coringão possa vencer no próximo domingo, que inclusive volta com o pós-jogo do FEI. Volta, não, ele não deixou de fazer nenhum, né? Mas que tem pós-jogo do FEI semana que vem, se Deus quiser, mais uma resenha para a gente falar de mais uma vitória do Corinthians. Um abraço, tamo junto, Luquinha, faça as honras. Vai, Corinthians. É isso, Vlad. Brigadão você pelo tempo aí disponibilizado para a gente falar de Coringão, que é o nosso maior amor. É sempre muito bom falar de Corinthians, sempre muito bom manter nosso projeto atualizado. O Fê faz falta, mas espero que a gente tenha representado bem a resenha aqui sem ele. E é isso. Quem chegou até o final, não esquece de curtir aqui o vídeo, de compartilhar para as pessoas, para a gente conseguir espalhar a palavra do Corinthians para mais pessoas.
E Deus nos abençoe aí pro final de semana. Se Deus quiser, a gente volta com mais 3 pontos. É isso, tamo junto e vai, Corinthians. Vai, Corinthians!